como estruturar um plano de negócio em 5 passos simples. Deixa eu te falar uma coisa. Você montar um negócio sem um plano é como se você tivesse um barco, ele até vai flutuar, mas ele vai ficar à deriva. Ele vai ficar sem direção. E não vai ir para frente, ele vai ficar ali rodando, rodando, rodando no mesmo lugar. Então, para começar um negócio, para estruturar um negócio, eu preciso minimamente ter um plano de negócio com esses 5 passos simples. Ideal que você avance em muitos outros passos, que você vá muito mais fundo, mas esses 5 passos aqui, se você está pensando em montar um negócio de alimentação, ou se você já tem e está pensando em montar uma segunda unidade, você não pode deixar de assistir esse vídeo. Talvez o que eu te diga aqui, nenhuma dessas 5 coisas seja uma grande novidade, mas eu te trazer isso para a consciência, como 5 passos estruturados e explicados, vai te trazer muito mais clareza para a próxima operação que você for abrir. Então vamos lá, qual que é o primeiro passo? Clareza sobre o negócio e sobre o público. Qual o tipo de operação que tu vai abrir? Eu sei que isso é uma coisa muito óbvia, mas dependendo dessa resposta a gente vai para as outras. Então, qual que é o tipo de operação? É um restaurante italiano? É uma dark kitchen com várias operações? É uma hamburgueria? Qual que é o meu tipo de negócio? Esse é o básico, esse provavelmente tu sabe. Mas agora, dentro de um negócio, por exemplo, dentro de um restaurante italiano, ou dentro de uma hamburgueria, do negócio que for, eu posso ter propostas de valor diferente. Eu posso querer oferecer uma experiência para o meu cliente diferente. Vamos pegar uma hamburgueria. Eu posso ser uma hamburgueria de altíssimo nível, eu posso ser uma hamburgueria para vender o mais barato possível. Ou eu posso ficar nesse meio do caminho. Quem que vai ser esse meu público? Aonde que eu vou instalar a minha operação? Porque sabendo qual que é o tipo do negócio, qual que é a minha proposta de valor, a experiência que eu quero atrair, eu vou definir quem que é o perfil de cliente ideal para esse tipo de negócio. Sabendo isso, eu preciso começar a me perguntar, mas o que que ele valoriza? Quanto que ele está disposto a pagar? Porque não é sobre o quanto ele tem para pagar. Às vezes a pessoa pode ir para um jantar e pagar R$ 500 um jantar, mas para um outro ela está disposta a pagar R$ 50. Para outra ela está disposta a pagar R$ 200. Então não é necessariamente quanto o cliente tem, não é que ele tenha ou que ele não tenha, mas de acordo com aquela proposta, o quanto ele vai estar disposto a pagar. Então, setorizando isso, segregando isso, eu começo a ter a clareza de quem que é esse meu perfil de cliente. É mais homem, é mais mulher, é mais jovem, é mais velho, é mais família, é mais grupos. Quem que é? Eu preciso ter essa clareza do negócio público. Muita gente faz o quê? Ah, eu amo fazer, sei lá, comida árabe. E eu vou montar porque todo mundo fala que eu faço uma comida árabe maravilhosa. E eu não penso em nada disso. Não é sobre o que você gosta, sobre o que você quer. É ter uma proposta de valor alinhada com o que o teu cliente espera. Afinal de contas, você não está montando um negócio para você. Você está montando um negócio para os clientes. Porque quem abre pensando que eu vou atender todo mundo, acaba sendo indispensável para ninguém. Ou seja, tu não é aquele negócio que, nossa, eu preciso ir naquela operação, nossa, aquela operação é extraordinária. Tu vira mais do mesmo. Então vamos lá, descreva seu cliente, olha essa dica aqui, é poderosíssima, anota isso. Descreva o seu cliente como se fosse uma pessoa real. Ou seja, quem que é a persona, quem que é a persona do teu negócio. Ou seja, qual que é a idade dela, qual que é o estilo de vida, qual que é a renda, qual que é a rotina, qual que é o gosto alimentar, qual que é o padrão de consumo, aonde que ela vai, o que ela veste, o que ela pensa. Desenvolva quem que é essa persona. Com base nessa persona definida, todo o restante vai rodar em volta. Então, isso aqui é uma coisa que quase ninguém faz, acha que é perda de tempo, mas disso aqui vai desenrolar todo o negócio e a proposta que tu tá disposto. Inclusive o nosso segundo ponto, que é a localização estratégica e o custo de ocupação. Então, o ponto... Uma vez eu recebi uma pessoa no podcast e ela tinha trabalhado muitos anos na Pizza Hut. Não sei se você gosta, se você não gosta, mas a Pizza Hut é um dos maiores restaurantes do mundo, com mais número de unidades em diversos países. Então você gostando ou não gostando, como negócio,
eles são uma referência. Provavelmente ele fatura muito mais do que o seu negócio de alimentação. Então, quanto a isso, não tem o que discutir. Contra fatos, não tem argumentos. E ele falou que uma vez um diretor dele falou o seguinte para ele: olha, quando a gente vai abrir uma nova operação, a gente olha para 3 coisas. A primeira delas é o ponto, a segunda é o ponto e a terceira é o ponto. Então, por mais que você desenvolva a tua proposta, como eu falei, faça os outros passos, mas se você errar no ponto, você já nasce fadado ao fracasso. Então, um ponto estratégico é muito importante. Só que mais tão importante quanto o ponto ser estratégico é ele financeiramente ser viável para a tua operação. E financeiramente ser viável, eu não estou dizendo que você tem que ir para o aluguel mais barato. Porque eu costumo dizer que aluguel, não existe aluguel caro ou barato. Como assim, Rafael? Claro que existe. Um aluguel de 50 mil é caro. E um aluguel de 10 mil é barato. Será mesmo? Deixa eu te fazer algo aqui para tu pensar. Se você tem um aluguel de 50 mil, que talvez no primeiro momento aí tu achou caro, mas tu fatura 1 milhão nessa operação. Como eu tenho operação que fatura, representa 5% do meu faturamento, certo? Agora, se eu tenho um aluguel de 10 mil, poxa, bem mais barato, né? Mas eu faturo nessa operação 20 mil reais. O meu aluguel representa 50% do meu faturamento. Então, é importante a gente ter muito claro o conceito de CTO, que é o custo total de ocupação. Então, aqui vai entrar aluguel, se tiver condomínio, IPTU, se tiver num shopping, por exemplo, fundo de promoção, é o conhecido como CTO, custo total de ocupação. O que é um CTO ideal para um negócio de alimentação? 6%. Se você conseguir menos que isso, é extraordinário, mas 6% ainda é um bom número. Limite, Rafa, 10%. Acima de 10% já começa a ser um número perigoso. Então, isso aqui é muito importante eu ter esse entendimento. Por quê? Porque quando eu estou montando uma nova operação, por mais que, obviamente, eu não vou ter certeza de quanto que eu vou faturar, eu vou fazer uma projeção pessimista, uma previsão realista, uma previsão otimista. Eu vou pegar quantas mesas eu vou ter, quantas cadeiras, no ponto que eu tô, nessa localização, quantas vezes o salão vai girar, como que vai ser o movimento de um sábado, como que vai ser de uma segunda-feira. Eu consigo, de alguma forma, começando a fazer conta com base nesses dados que eu tenho, eu consigo ter ali alguma estimativa. Com base nisso, se o meu CTO for tanto, quantos por cento ele vai representar? Então, assim, se na opção mais otimista de todas, tu faz e o teu CTO, ainda assim na otimista, vai representar 12, 15%, e às vezes nem vai chegar a isso, porque talvez vai dar na realista ou vai dar na pessimista, já se mostra que por mais que o ponto seja incrível, ele não é viável financeiramente. Terceiro ponto, planejamento financeiro básico. Às vezes a gente vai montar um negócio e aí a gente fica muito emocionado, muito empolgado, muito feliz e acaba não olhando para os números, que é algo fundamental. Então, quanto vai custar para abrir a tua operação? Porque eu tenho 2 coisas para te dizer, 2 certezas se tu for abrir um restaurante. No momento que eu estou gravando o vídeo, a gente tá para inaugurar a nossa 5ª operação. Eu já tive, inclusive, operações que abriram e fecharam, mas em operação vai ser a 5ª operação. E uma coisa eu já tenho certeza, e por mais que eu tenha experiência, por mais que eu planeje, tem 2 certezas quando tu vai fazer uma reforma, tu vai fazer uma obra, tu vai montar um novo negócio. As 2 certezas vai custar mais do que tu imaginou e vai demorar mais do que tu previu. Ah, então eu não preciso planejar, Rafa? Não, tu precisa para ter um mínimo de referência. Mas por mais que tu planeje do detalhe, sempre entra alguma coisa que tu não planejou, alguma coisa que tu não esperou. Por isso é sempre importante botar uma margem de segurança, tanto no valor investido, quanto no tempo de execução daquela reforma, daquela obra, porque normalmente esses 2 fatores eles acabam passando. Mas mais do que também o planejamento financeiro de investimento, eu estou falando aqui também do planejamento financeiro do dia a dia da operação. Qual que vai ser a tua meta de faturamento por dia e, consequentemente, por mês? Qual que é o teu ponto de equilíbrio? Qual que será o teu CMV? Qual que é a previsão que tu tem de CMO? Quanto que tu vai, então, investir para montar estrutura, equipamento, capital de giro, que às vezes a gente esquece, estoque, aquela primeira compra de mercadorias. Então, ter todos esses números mapeados e metas, aqui quando a gente já fala do dia a dia da operação, é muito importante para eu ter uma referência. Por mais que talvez eu não vou acertar exatamente na mosca, eu não vou fugir muito daquilo ali. É que nem eu tenho aqueles, sabe aqueles que tu bota na parede, aqueles negócio de alvo que tu joga o dardo? Pode ser que tu não acerte bem no do meio,
mas tu vai acertar um pouquinho pro lado. O que tu não vai acertar 1 quilômetro de distância. Agora, quando tu não tem os números e tu vai só na emoção, na euforia, porque vai dar certo, porque eu vou fazer, porque vai acontecer, a gente costuma ter surpresas muito desagradáveis. O quarto ponto é, mas antes de ir pro quarto ponto, eu quero te pedir uma coisa. Se por acaso tu ainda não está inscrito no nosso canal, coloca aqui para se inscrever, ativa as notificações e já curte esse vídeo aqui. Quarto ponto, estratégia de marketing e posicionamento digital. Como que você vai ser percebido antes mesmo dos teus clientes chegarem? A gente recentemente inaugurou uma operação numa nova cidade e a gente fez uma estratégia de marketing digital muito forte antes do negócio abrir. E várias pessoas daquela região, quando eu ia conversar, me relatavam: Rafa, eu estou recebendo os posts, eu estou vendo que vai abrir o negócio. Então, antes mesmo de tu abrir, qual que é o teu posicionamento? Ou tu vai abrir para ver o que vai acontecer. Outra coisa, já começar com uma identidade forte, com um nome forte, com uma proposta de valor clara. Isso é uma coisa que desde o meu primeiro negócio eu sempre investi. Nessa questão de identidade visual, branding, a tua marca como um todo. Eu lembro que lá quando eu comecei, eu e a Sandra, com uma combizinha vendendo massa na rua, na época a gente conseguiu juntar 80 mil reais para abrir um negócio. E uma das coisas que a gente não abriu mão, por mais que 80 mil, para alguns é muito dinheiro, para outros é pouco, mas para tudo que a gente queria naquela situação era pouco, mesmo assim eu deixei uma verba relevante do investimento, não para comprar equipamento, para comprar coisa do tipo, ainda mais eu formado em gastronomia, né, que a gente é louco por equipamentos, eu investi uma boa parte na identidade visual, para não ser só mais um negócio de alimentação, para ter uma identidade visual forte, que chame atenção, ter um branding como todo. Então, se por acaso tu ainda não conhece, lá no link da bio do meu Instagram tem os meus negócios, por exemplo, clica lá no @ da Combina Felite. Olha como que é a logo, olha a imagem que a gente passa. Claro que hoje, depois de quase 3 anos de operação, é outra coisa, mas a nossa logo basicamente é a mesma, teve poucas alterações. A identidade visual como um todo, o branding como um todo. Então isso é muito importante desde o início. Isso aqui vai te posicionar de uma forma muito poderosa. E o nosso quinto e último ponto é estrutura operacional. Qual que vai ser a estrutura mínima que tu vai precisar para entregar o que tu vai entregar? Quais que são os processos que são essenciais desde o dia 1? Quem que são as pessoas que eu preciso contratar para isso acontecer? Eu vou precisar, por exemplo, de alguma mão de obra específica? Eu preciso de um padeiro, de um confeiteiro, de um sushi man? Eu tenho essa pessoa, não tenho? Eu já vou começar com alguém no administrativo para tocar essas rotinas para eu me concentrar mais no começo na operação? Eu já vou começar fora da operação com todos os processos? Ou não, eu vou começar fazendo e depois... Ou seja, qual que é essa estrutura operacional que eu vou precisar? Quanto tempo antes eu vou contratar essas pessoas? Qual o treinamento que eu vou dar? Quando que eu vou dar? Com que frequência que eu vou dar? Não tem problema a gente começar pequeno, mas a gente já precisa começar com um padrão de excelência alto. Eu posso começar pequeno, mas eu preciso já começar com a visão de um dia me tornar grande e não de começar no improviso. Então eu quero, para saber se você chegou até o final desse vídeo, eu quero que tu escreva algo aqui embaixo. De qual cidade você me assiste nesse momento? Qual que é a tua cidade? Para eu saber que você de fato chegou até o final do vídeo, escreve aqui. Qual que é a tua cidade nos comentários e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!